Grande Pisa! Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, meu garoto? Como é que você tá? Tudo jóia? Eu tô ótimo, cara. Que prazer mais uma vez a gente estar junto aí, né, nesse bate-papo, né, com gestores. É uma temática que a gente vem trazendo aí toda terça-feira. A gente mudou de canal, né, e mudou de horário, né? Antes a gente estava fazendo pelo Instagram ao meio-dia. E aí a gente agora está experimentando aí nas terças-feiras. O dia continua, né? Terça-feira, às 19 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube, que eu já peço a todos que estão aqui, né? Que quem não me seguir, nos segue, que siga, né? Já deixa um comentário aí, já dá um like, marca o sininho de notificação e compartilha esse conteúdo aí para os demais. E peço que deixem as perguntas. As perguntas a gente não vai responder no ao vivo, né? Porque para a gente ter um direcionamento aqui, mas depois a gente responde, tanto eu como o Pisa. E aí eu quero que o Pisa. E aí eu convido vocês também a me seguir nas outras redes sociais, né? Robson Campos 360, no LinkedIn, Twitter, Threads, TikTok e Instagram. Né? E aí fala aí, Pisa, passa aí tuas redes sociais, né? Os teus canais aí para o pessoal te seguir e fala rapidamente. Tô vendo que você está de mudança aí, né? Tô vendo uma caixa aí. Conta aí um pouquinho também dessa mudança aí. Vou falar. Bom, primeiro uma honra falar contigo sempre, Robson. Você sempre muito gentil, carinhoso, em busca de elevar o nível da turma aí que quer militar nesse mercado tão bacana. Bom, minhas redes sociais aí, a maioria das pessoas conhece, @PisaRicardo no Instagram, meu canal do YouTube Ricardo Pisa e o meu site ricardopisa.com. Não uso outras, não são nessas aí. Nesse momento também produzindo pouco, por uma série de fatores de compromissos profissionais. Mas tem muita dica lá, tem muita coisa bacana aí nesses canais, gente que eu entrevistei no nosso podcast, de diversas áreas, gente que não está no holofote, mas que pode enriquecer bastante a quem se sente mais comum, né? Quem não é nenhum herói, então, mas que quer de alguma maneira fazer diferente na sua vida. Bom, da caixa e tudo mais, o quadro ainda no plástico bolha. Eu me mudei recentemente para Minas Gerais, para o interior de Minas Gerais, cidade da minha família materna, a cidade que eu praticamente cresci, paralelo à minha vida em São Paulo. E por ter dois filhos pequenos e meu foco sempre foi buscar uma qualidade de vida diferenciada, entendi que esse era o momento junto da minha família. E estamos aqui, meu caro, na querida Monte Santo de Minas, Minas Gerais, sul de Monte Minas, Santo, cidade a cidade do cafeira café, aqui, né? e desfrutando de uma vida numa qualidade que, senhores e senhoras, é possível viver. É possível viver, especialmente com toda a tecnologia que existe hoje e tudo mais. Não tem por que se sacrificar além da conta, né? Todo mundo tem um limite, eu cheguei no meu, e agora a vida mais em paz. Por isso das caixas, logo mais a gente arruma aqui. É, sabe, mudança grande. Eu vivi 11 anos no meu último apartamento. Trazer 11 anos para uma nova As casa, tralhas todas, né? E tu é daquele que realizamos. guarda coisa antiga, tralha? É, Cara, guardo muito, eu também sou especialmente assim. coisas que eu comprei fora nas minhas viagens, né? Badulaquinho, besteirinha, assim, né? Então, eu sou aquele cara que gosta de estar naquelas lojinhas que tem As aquelas miudezas, né? coisinhas, né? Pra poder lembrar da viagem e tudo mais, mas também tem muito livro, cara. Sei lá, 80% das caixas aqui são livros, né? Eu sempre fui Olha. muito estudioso e Quantos tal. livros você já leu, Pedro? Sabe? Na minha última conta, eu já tinha ultrapassado 4.000. Caramba, Pisa, 4.000 livros. Olha que eu achava que eu lia. Eu já li 1.200 e poucos livros. Eu achava que era muito. 4.000, Pisa. 4.000, cara. Eu era um leitor. Caramba, Hoje eu leio muito menos, né? Eu era um leitor voraz, olha. especialmente a partir do meu segundo colegial, eu comecei a ler muito. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, foi uma paixão, assim, muito grande, foi um amor muito grande à carreira. E eu, para conseguir, a maioria das pessoas na advocacia, elas precisam de um networking diferenciado, de uma história, né? É um mercado mais fechado, um mercado regulado, cartorial. E eu escolhi como meio de diferenciação o conteúdo técnico, né? A cultura técnica. E eu mergulhei nos livros, isso foi. Aí, tem várias histórias legais. Por exemplo, quando eu vim aqui para a cidade onde
é a família da minha esposa, né? Minha esposa, ela não é efetivamente daqui, mas o pai dela é, e ela morava aqui quando eu comecei a namorá-la. Eu comprava duas passagens de ônibus, uma para mim e uma para os livros, cara. Eu vinha carregado de livro. E ela me Olha, acompanhava nesses estudos, me ajudava e tal. Eu tinha carteirinha, na época você tinha que ter carteirinha, né? Hoje em dia você baixa pela internet livro, né? é. Mas eu tinha carteirinha de tudo quanto é biblioteca, cara. Era muito legal, assim. Foi muito intenso. Por essa razão eu cheguei nesse volume de livros, né? Que legal, que bacana, cara. É tão difícil isso, né? Eu acho que você, do meu network, eu acho que é a pessoa que mais lê o livro. Eu conheço poucas pessoas que tenham lido mais de 1.000 livros, né? E você é um, eu acho que eu me lembre, né? Você, parabéns, cara. Por isso que eu sou teu fã. Ô, Pisa, vamos lá, cara. Vamos dar sequência aqui, que a gente tem um tempo limite aí. A gente tem pela frente aí alguns minutos, e vamos correr aqui. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, o Pisa, lembrando que o nosso público-alvo prioritariamente são os empresários e investidores, tá? Claro que tem pessoas que chegam que não são empresários, são empreendedores, são estudantes, são pessoas que são gestores, né? Que são, de certa maneira, atingem e seguem a gente, né? Pessoas que são, às vezes, amigos, né? Que estão ali procurando a informação e gostam do tema. Mas a nossa abordagem ao longo dos 25 anos, que dia 21 de outubro a gente faz 25 anos, né, como Corporate Gestão 360 Graus, e a gente está aí com a nossa caçula aí, que é a nossa a Corporate Investimento 360 Graus, né, já fez um ano, e a gente está nessa batida, né, de levar a educação de finanças e investimentos, né, para esse público, e a gente tem trazido, a gente tem conversado, eu estou com a meta de conversar com mil gestores de fundos, né? A gente já bateu aí 200 e poucos, 250 e poucos, né? E a gente quer fechar aí a marca de 1.000. Para mim, eu não estou preocupado com o tempo, né? Eu quero é fazer isso, trilhar e trazer essa informação, esse conhecimento para o máximo de pessoas aí possível, né? Então, para o pessoal entender, Pisa, qual é a diferença de wealth management para wealth planning? Legal. Essa pergunta é muito legal de ser feita e evidentemente respondida para tirar uma confusão. Às vezes até me apresentam como wealth manager, né? Cara, o wealth management, ele cuida especificamente da liquidez dos seus clientes, né? Então, dos investimentos nas rendas ativas, passivas, nos produtos do mercado financeiro, alguma coisa de ativos imobilizados e tudo mais, mas sempre numa visão de liquidez, sempre numa visão de o cara que toca o piano, o cara que toca o violino, né? Então, é aquela ação mais tática. Evidente que tem estratégia, mas é uma ação mais tática. Tem uma restrição à liquidez. O Wealth Planner, cara, ele cuida do planejamento de uma família. Ele olha sob a ótica da pessoa física no total do seu patrimônio. E não só do seu patrimônio líquido, mas do seu patrimônio ilíquido, dos seus passivos. Então, gerenciamento de passivo, gerenciamento de crise, empreendedorismo, educação dos sucessores, né? E visa três aspectos importantes: gestão econômica, que não é só financeira, é econômica, né? O patrimônio total do cliente. Gestão tributária, como a gente ter um compliance seguro de pagamento de impostos, manter regularidade fiscal, pagando o menos possível dentro da regra, e sucessório, e sucessão. Então, transferência para novas gerações, para gerações seguintes, né, daquela família, ou para novos adquirentes, né? Então, a sucessão ela não se dá só por um fator familiar, mas também, eventualmente, pela venda de um ativo ou de um conjunto de ativos, né? Então, o Wealth Planner é o maestro. Ele não toca especificamente aquela liquidez ou aqueles ativos, mas ele fica mais no âmbito estratégico, né? No planejamento mais completo. Essa é a diferença essencial. Legal. E quando você fala em sucessão, por exemplo, você está falando dos sucessores herdeiros já aptos, né, mais próximo da sucessão, como também a molecada que ainda vai ser desenvolvida, e aí você também entra nessa seara de. Fala um Sim. pouquinho sobre essa questão da intervenção que Sus você tem com a família lá da base primária, lá da molecada Sim. mesmo. Sucessão, a gente tem uma dicotomia, né? A gente divide em dois setores.
Um é a sucessão familiar mesmo. Então, quando você vai suceder um determinado patrimônio ou um conjunto de ativos para a própria família, né? Para as gerações seguintes. E o outro lado é a sucessão por aquisição. Então, você quer ou comprar ou vender o seu conjunto patrimonial para um terceiro, que aí são os processos de fusão e aquisição, fusões e aquisições, né? Os mergers and acquisitions. Então, você tem essas duas escalas. Falando da primeira, que é onde está o maior volume de trabalho do Wealth Planner, porque a gente tem muito menos fusões e aquisições rodando através de um Wealth Planner, embora você tenha uma quantidade razoável, não se compara à quantidade de sucessão familiar. Quantos Wealth Planner hoje o Wealth Manager tem no Brasil? No Você tem Brasil deve ideia? ter sala, com certificação, uns 120. O que acontece é que a gente iniciou um projeto de pulverização, de levar o Wealth Planning para muito mais gente. E tem muito cara que fala que é o Wealth Planner, mas na verdade ele é um corretor de seguros, na verdade ele é um agente autônomo de investimento que trabalha na área private. Ele Lucas. se sente o Wealth Planner, ele não é, mas ele se sente e fala que é. Oficialmente a gente deve ter uns 120, assim, com capacitação. E aí, só respondendo a sua primeira pergunta de forma mais completa, quando a gente vai tratar de sucessores, não são só aqueles que já estão preparados para assumir o ativo, mas também preparar crianças a partir ali de 4, 5 anos de idade a entender o que é patrimônio, entender o que é família, a criar um ambiente, né, um, um processo ambiental para que ele atinja, nas fases que ele vai ter ao longo da vida, um entendimento maior de tudo que toca o que é planejamento sucessório. Então, vai desde a educação primária, né, a educação infantil, até a formação executiva mesmo. Excelente. E por que esse mercado é ainda pouco explorado no Brasil? Uma boa pergunta, cara. Eu entendo que, assim, como é uma área multidisciplinar, com uma formação bastante restrita e difícil, é duro o cara se colocar, né, como planejador patrimonial e reunir todos os recursos, todas os coeficientes que ele tem que ter de trabalho, né? Então é mais difícil, porque é mais global. Então, acho que é o primeiro fator. O segundo fator é porque atinge um número restrito de clientes mesmo, né? O Wealth Planner ele vai começar a ter eficiência para clientes com patrimônio líquido acima de US$ 1 milhão, né? E mais especialmente para clientes acima de US$ 10 milhões de patrimônio líquido. Então, assim, já é mais restrito pelo número de clientes que você atinge, não é varejo, né? E pela dificuldade de uma formação multidisciplinar. Muito bom. Pisa, entrando um pouco na parte da linha de fundos, né? Quais são algumas estratégias práticas que o investidor pode adotar para separar fundos exclusivos, né? Fundos, qual a diferença assim para uma família, né, que quer montar um fundo familiar, né? A gente sabe que o fundo exclusivo é para uma pessoa, né, jurídica ou física, né? Então ele pode criar uma holding e ali ele criar um fundo exclusivo para aquela holding, para montar aquela carteira para a sua família. Ele pode criar um fundo exclusivo para a sua pessoa jurídica, né? E aí atender os interesses da PJ, mas ele pode criar um fundo restrito para os seus familiares, né? Quais as estratégias práticas para um empresário, principalmente, ou uma empresária seguir nessa linha? O Robson não tem uma receita, né? Ah, quando isso tiver acontecido, vai para fundo. A verdade é a seguinte: fundo para a gente é só um instrumento, não é uma estratégia, ele é um instrumento, tá certo? Então depende muito do que a gente chama de KYC. Know your customer, know your client, depende do cliente. Se o cliente tem um alto nível de liquidez, se ele tem bastante dinheiro, se ele tem bastante liquidez, ali acima dos 15, 20 milhões, não importa se é na pessoa jurídica ou na física, aí pode fazer sentido o fundo, tá certo? Especialmente pelo diferimento do imposto de renda e por você ter um nível de proteção da exposição pessoal melhor, você vai um pouco mais protegido. Num segundo ponto, e aí vai fazer sentido se essa conta fechar. Num segundo ponto é você utilizar alguns tipos de fundo para algumas estratégias de captação de recursos de terceiros, né? Boa. Então, por exemplo, os fundos de direitos creditórios, né, os FDICs,
um fundo exclusivo com um FDIC embaixo, ou então, por exemplo, um fundo de fundo, que é um fundo numa estrutura internacional, que é o mais comum em utilização para quem quer fazer uma captação internacional, né, com uma série de vantagens, e depende muito do ativo que você vai operar, da visão que as pessoas que podem investir têm desse ativo. Sabe que tem ativos que no Brasil o brasileiro não gosta, mas que pessoas de fora gostam. Depende da diferença de taxa de juros, né? Que se é praticado naquele país de origem para a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil. Então, são vários fatores que influenciam na decisão sobre você ter ou não ter um fundo, tá certo? Em algumas ocasiões é desfavorável pelo custo de administração, gestão nem tanto, porque gestão é uma base bem pequenininha, mas o custo de administração ele acaba sendo mais alto, ele não faz muito sentido. Famílias que são mais voltadas a ativos fixos e não a liquidez de mercado, para eles talvez não faça tanto sentido. Então, assim, depende muito, cara. São vários fatores que a gente observa para sugerir ou não a alocação de um fundo. Nos meus clientes, o que faz muito sentido hoje, porque a maioria deles são empresários grandes, né, de médio porte a grande ou grandíssimo porte, para eles vale muito ter um fundo, porque é mais um instrumento financeiro de captação e geração de fluxo de caixa, né? Então, para eles pode fazer mais sentido, em alguns casos, né? Legal. Para você que está assistindo aqui, eu peço que vocês deixem suas perguntas, façam comentário. Ainda dá tempo aí de você compartilhar isso para trazer mais gente. A gente está ainda com poucos minutos ainda de transmissão. E para você que está pegando, a gente vai deixar isso gravado, né? Você que está pegando essa informação gravada também pode deixar os seus comentários, suas perguntas, que depois a gente vai voltar a perguntar. Nossa equipe vai estar monitorando. E aí o Pisa vamos ser acionados para poder ajudar a responder as suas perguntas. E a gente pede também que você compartilhe, aproveite e siga a gente nos canais, @Robson Campos 360, Ricardo Pisa e Beleza, Ricardo? Pisa Ricardo, tem razão, @Pisa Ricardo, e o @Corporate Investimento 360 também nas redes. O Pisa, quais são algumas das principais vantagens de contar com uma equipe, né, de gestão profissional para investimento em fundos dedicados e principalmente fundos de grandes fortunas? Bom, primeiro, que quando a gente fala de fundos, existe uma obrigatoriedade legal de gestão, administração, auditoria e a própria alocação, né? Enfim, então, por um dispositivo legal no Brasil, a gente precisa dessas quatro figuras. Então, não tem como você fazer sozinho. Você precisa recorrer a esses profissionais qualificados a realizar. Segundo ponto é que você precisa ter o olho na bola, né? Você precisa ter o especialista para olhar a bola. Então, tem o cara da própria liquidez, da renda fixa, da renda variável, o cara da gestão de fluxo, o cara do ALM. Então, enfim, você tem especialistas para tocar aquilo que você, o empresário, está no dia a dia resolvendo seus problemas, né? Contratando gente, comprando insumos, vendo suas fábricas, seus negócios, né? Estão mais ligados ao seu escopo de produção de riqueza, que é onde o dinheiro nasce. O gestor de fundo, o administrador de fundo, a auditoria de fundo, a própria instituição financeira que cuida da alocação, são especialistas naquilo. Então, você naturalmente precisa, primeiro, por um dispositivo legal, de você ter essa imparcialidade em razão da regulação de mercado, e segundo, porque você precisa de gente especializada. O zagueiro não consegue jogar no ataque, o técnico manja muito de futebol, mas se ele entrar em campo, ele afunda o time, salvo um ou outro aí na história, mas É. não tem como, né? É uma questão mesmo de, dada a riqueza de detalhes, você ter especialistas para cada um desses, né? Legal, legal. Isso foi um tema até que a gente tratou no segundo Summit, que por sinal está vindo aí, viu, Pisa? O terceiro Summit está programado para 30 de novembro. Você teve no segundo com a gente, deu um show, né? Muitas pessoas elegeram você como o melhor, né, do Bondade evento. sua. E não, e eu concordo, viu? Os demais que me perdoem, tá? Mas eu acho que a tua apresentação ali
A gente teve um atrito ao vivo, lembra disso? Que a gente teve atrito não, foi uma discordância que depois a gente concordou, né? Que teve gente que perguntou, pô, isso foi combinado, né? Eu falei, não, cara, a gente de fato discordou inicialmente, depois a gente se entendeu e a questão da perspectiva, né? Muito legal, aquilo ali gerou uma polêmica, né? Um zum, zum, zum legal. E aí a gente está agora para o dia 30 de novembro, o Pisa, aí você está convidado de novo. Tá? Esse vai ser uma edição que vai ser online e presencial, um ambiente aqui no Recreio dos Bandeirantes, que é eleita como a Califórnia brasileira, um lugar lindíssimo, né? E é um ambiente, uma plenária e um auditório para 150 pessoas, com uma estrutura muito bacana, muito legal, e um online aí que a gente quer atingir aí pelo menos umas 5 mil pessoas, de 5 mil a 10 mil pessoas no online. Vão ser 10 painéis, vai ser um dia inteiro, né, de 9 às 18, com coffee, com almoço, com intervalo para perguntas. E nesses 10 painéis a gente vai ter aí pelo menos uns dois, no máximo 3 convidados em cada painel, a gente quer manter dois, e a gente está com algumas autoridades, né, nessa edição. Superintendente da CVM disse que vai estar presente, na verdade, presidente da CVM, o diretor, superintendente do B3, Banco Central, diretor da Ancor e um diretor da Ambima. Né? Então, assim, vem essas Sensacional. autoridades para a gente trocar, o gestor de fundo, você está mais do que convidado aí para estar junto com a gente a 30 de novembro, de 9 às 18. E você que está ouvindo aqui, vai na minha bio do Instagram, que tem lá o link. Meu time, coloca, por favor, aí, edita aí, coloca aí o link, né, que é www.corporateinvestimentos360.com.br/summit, com 2 M's. Vai lá ver as informações. O online ainda está gratuito e o presencial tem tá com desconto aí, que é bem alto aí para quem fizer essa semana aí a inscrição para o presencial e garantir a tua vaga. Tem muitas coisas aí bacanas. No dia seguinte, a gente está querendo fazer um almoço no Campo Olímpico de Golfe, né? Um Golf Experience, né? Que a gente vai bater uma bolinha lá no golfe para os convidados fechados, né? Para a turma que está palestrando. E aí, o Ricardo, a última pergunta, que a gente está indo para os finalmente, para não cair a gente ainda falando, né? Como esses profissionais podem contribuir para a maximização dos retornos e mitigar o risco desses investimentos, desses fundos exclusivos e fundos restritos, por exemplo. A gente tem um primado de Mankell, né? Um dos princípios de Mankell, ele fala, né, que a economia ela se maximiza pelas bordas, né? Então, seja em custo, seja na maximização de receitas, a velha boca do jacaré, né? A boca da receita, quanto mais aberta a boca, melhor o patrimônio, mais aumenta o patrimônio de um determinado cliente. O profissional, o wealth planner, ele é especializado nessa maximização de receitas, de enxergar aquele a mais, né? Então, não que a gente vá fazer a parte principal do cliente. A parte principal do cliente é o escopo dele, a vida dele, é o empreendedorismo, é o empresarialismo, é o seu negócio. Mas a gente vai conseguir estender um pouquinho mais essa boca com o máximo de segurança no que a gente chama de receita, de renda. E vai minimizar os custos, né? Muitas vezes, até com investimentos, a gente vai trazer inovações, tecnologia, alocações, buscar produtos de proteção que evitam com que transtornos que acontecem na vida de qualquer um prejudiquem de forma demasiada um patrimônio. Então, basicamente é isso, né? Esses profissionais, eles são preparados, eles são talhados para aumentar, maximizar a capacidade de geração de renda de um cliente e também de diminuir os riscos de afetação que podem mitigar a construção dessa renda, né? E aí riscos de toda e qualquer natureza. Então, é isso, né? O nosso papel é esse, é maximizar ganhos e minimizar as possibilidades de perda. E isso, pessoal, a gente consegue fazer, né? Você consegue ter acesso a isso pelo nosso site www.corporateinvestimento360.com.br. Tem lá um formulário no canto, abra a pré-abertura da sua conta, que é um formulário que a gente faz uma pesquisa, né, de aplicação pelo Google Forms para você aplicar aplicar, que eu digo responder, e a gente vai ter uma conversa para ver como é que a gente vai direcionar você, né? Se a gente vai colocar na corretora A, corretora B, que a gente tem, direto no fundo, como é que a gente vai te atender de maneira personalizada, trazendo especialistas e parceiros que a gente tem como o próprio
Pisa, que é um parceiraço nosso. A gente tem todo um amparo de assessoria jurídica, né, assessoria de investimento, toda essa parte de planejamento sucessório através, né, da nossa equipe, né, própria e de parceiros. E a gente, o nosso foco é o PJ, PF Wealth, né, Pisa? A gente tem foco na pequena e média empresa e tem o próprio empresário, né? Então, para quem tem um recurso menor, né? Por exemplo, menos de 100 mil reais na pessoa física, menos de 1 milhão na pessoa jurídica, por exemplo, o que que a gente faz? A gente tem um programa Personal Finance 360 que a gente ajuda a potencializar isso. É um programa de 6 meses que tem todo um programa de educação financeira, um direcionamento, um acompanhamento. São 4 etapas, né, do processo. A gente fala de planejamento financeiro, de como sair das dívidas, os principais ativos de investimentos, né, renda fixa, fundo e ações, e como programar a sua aposentadoria com liberdade. E isso a gente faz trazendo profissionais, são 6 meses, são 12 encontros, é feito um grupinho no WhatsApp para, inclusive, networking, a gente coloca conteúdo, PDF, a gente está todo um direcionamento, inclusive para quem está endividado, principalmente que as pessoas que mais têm dinheiro são as que têm mais problemas com endividamento, né? Alguns sob controle, que eles fazem do endividamento uma estratégia de alavancagem, e outros por falta de controle mesmo, na pessoa jurídica e pessoa física. E aí, eu quero passar a palavra final aí para tu passar uma mensagem aí, o Pisa, aí, com relação ao que você entende que é mais importante, né, para o empresário, para que ele possa, né, olhar a sua área de investimento na sua pessoa jurídica, como alguns fazem na pessoa física, né? Bom, Robson, bom, primeiro aí te parabenizar por todo o seu trabalho, pelo canal que você expõe aí, teu foco, né? Tua história de vida e tudo mais, sabe que eu sou fã disso tudo. Cara, o que assim, o que eu posso deixar aqui de mensagem, né? Dados os anos de experiência, é que assim, o que eu vejo é que muita pequena e média empresa podem usar recursos das grandes empresas, mas não usam ou por medo, ou por achar que não cabe, porque não faz sentido. Por exemplo, uma estratégia de tesouraria, né, utilizando aí as grandes corretoras, né, os fluxos de pagamento cruzando com os fluxos de recebimento, financiando o cliente ou financiando o fornecedor, podem ser uma super estratégia para aumentar a capacidade de liquidez. A segunda coisa, isso o empresário já sabe, é não acreditar em milagre, é fazer o dia a dia e focar no... Uma coisa que aconteceu no mercado recentemente é que deram a ideia de que o cara pode fazer tudo sozinho, ele pode investir sozinho, ele pode, sabe, ele pode dispensar grandes profissionais. Eu convido as pessoas para uma reflexão. Se você quebrar sua perna, se você quebrar sua perna, dá para você consertá-la sozinho? Não dá, Boa. não dá. Finanças, quando a gente fala de investimento, é uma fração pequena da produção de riqueza do empresário, que a gente olha como algo muito grande, muito importante, né? Porque essa é a nossa especialidade. Então, deixa na mão de um bom profissional. Você contratar hoje um assessor financeiro, hoje, inexperiente ou muito experiente é praticamente o mesmo preço, porque a turma está vivendo de corretagem. Então, se você pode pagar menos ou igual para uma pessoa com menos experiência e para uma pessoa com mais experiência, por que você não visita um cara mais experiente? Outra coisa importante, dê valor ao clínico geral. Eu sou um clínico geral. Eu vou te endereçar para o melhor agente que você precisa, né? Então, às vezes vai ser o Robson, às vezes vai ser um outro parceiro. Então, tem especialidades, né? O Robson é especialista em corporate, em negócios, né? Negócios pequenos e médios. Ele é o cara certo para atender essas pessoas. Então, meu recado na verdade, não é recado, quem sou eu para dar conselho, né? Eu vivo disso, mas quem sou eu? Busca um especialista, sabe? Faz o mercado girar. Não tenta fazer tudo sozinho, não. As coisas estão indo um pouquinho pior do que deveriam por causa disso. As pessoas sem a capacitação técnica específica estão tentando ali fazer, entra numa situação pior, depois fica mais difícil para a gente remediar. Tá bom? Eu acho que é isso. Busca um especialista, vai com calma, foca no teu negócio e tudo dá certo. Excelente, Pisa. Mais uma vez, querido, muito obrigado. Parabéns. Você é um cara magnífico. Você sabe que eu sou teu fã, tenho admiração por você, tanto na questão Recíproco. pessoal e profissional. Sei disso. Tenho um carinho grande. A gente parece que é amigo de outras vidas, né?
E aí eu quero agora deixar para você que está nos assistindo, né, que siga o Pisa nas redes sociais, me siga nas demais redes sociais, né, a Corporate Investimento 360. Se quiser falar comigo diretamente pelo meu Instagram é mais fácil, tá? Então vai lá no meu Instagram, Robson Campos 360, para fazer esse contato, que eu verifico essa rede com mais intensidade que as demais redes, embora tenha a equipe também para me ajudar nessa missão, né? E que você faça os investimentos na sua pessoa jurídica. Não deixe seu dinheiro parado no caixa, você que é empresário. Dá para fazer investimentos com liquidez até diária em ativos de renda fixa, né? Então, conta com a gente que a gente vai estar toda a assessoria, orientação e que é para poder fazer com que você siga o teu caminho, né, rumo à liberdade de tempo geográfica e financeira. Pisa, um beijo no coração, um grande abraço e vamos que vamos. Valeu, meu irmão, sempre juntos.